Interessante. O especialista no assunto sono, o psicólogo e também especializado em neuropsicologia clínica, Anderson Pereira, é nosso convidado. Você pode participar, tem dúvidas sobre sono, 99704-1001. Ele vai estar respondendo aqui para todos nós. Luane também quer perguntar. O sono de Luane parece ser mais profundo. Mas é uma pessoa jovem, uma pessoa sempre de bem com a vida. Amém. Deve ser um sono suave, né, Luane? Ela falou que da outra vez era tranquila. Tranquila. Só tinha umas palhinhas de memória de vez em quando. Exato. Mas diante dessa visão da perspectiva da mente, né, de acordo com a sua perspectiva, doutor, o brasileiro em si, na verdade o baiano, ele tá andando mais cansado ou ele tá andando mais ansioso de acordo com a vivência que a gente está hoje? Porque são assuntos, né, que mexem com a gente, é o tarifácio, é a questão de emprego e a questão de saúde. Então, na sua perspectiva, é ansiedade ou é cansaço? Aquela ideia, né? A gente não sabe onde começa onde termina outro, né? O que eu costumo dizer, Luane e nossos ouvintes, é que a gente abrimos a caixa de Pandora. E aí o que eu quero trazer em termos práticos? Que o ambiente está sempre sendo configurado como perigosamente ameaçador. E o nosso sistema cognitivo, o nosso SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é uma estrutura que a gente tem cognitiva, está o tempo todo mapeando possíveis ameaças. E a ameaça da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, é o que mais tem. Seja no trânsito, seja a ameaça da violência urbana, seja a ameaça econômica, política, instabilidade, ou seja, o nosso sistema cognitivo está o tempo todo entendendo que o ambiente é hostil e que a ameaça pode vir a qualquer momento e pode atentar contra a nossa integridade física. Logo, a gente ativa hiperalerta. Então, tem até um autor chamado Byung-Chul Han, que é um autor da sociologia, que traz um conceito de sociedade do cansaço, onde estamos perigosamente moídos e cansados, né? Aí já é uma aliteração minha. Então, é isso também, Luane, é a ansiedade, é o cansaço, porque o mundo não para a gente poder sofrer e nem para a gente poder reagir. Então a gente ainda está se refazendo de uma situação, daqui a pouco vem outra, quando não é com a gente, é com alguém muito próximo que a gente conhece e gera uma preocupação, ou seja, digamos que o consultório, né, eu costumo dizer, concluindo, é uma espécie também de ouvidoria social. Então quando as pessoas chegam ali, não chega só um paciente, chega todo um histórico de uma família, das pessoas mais próximas, chega um ambiente de trabalho, chega o ambiente de moradia, ou seja, por trás de cada paciente ali tem dezenas de outras pessoas, é o ecossistema, né? E foi bom você citar Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, isso. E que o título do livro dele, de Sociedade do Cansaço, no caso, em inglês, é The Burnout Society. Sim, a sociedade do... Ou seja, nossos avós chamavam de esgotamento físico, né? E a gente moído, trouxe para o burnout. Queimado a última instância, né? Até a última sequência, o burnout, né? Queimado até pulverizado, né? A gente não tem nem muita tradução específica no português, né? Por isso que a exaurido, exaustão. Exaurido, né? Sociedade da exaustão. Para o nosso público que está se interessando pelo sono, quais são as etapas, as fases do sono e por que cada uma delas é essencial, né? Porque a gente fala assim, interromper o sono assim de uma maneira muito brusca e os problemas que isso dá. Quais são, Anderson? Pronto, a arquitetura do sono. Estamos em vigília. Nesse momento. Espero que o Luane também, espero que vocês ouvindo também. Então, se a gente for iniciar mais à frente, né, o nosso sono, a gente vai sair da vigília para o sono, a gente vai fazer um processo chamado hipnagogia, que é essa transição. A gente começa a ter uma perda de consciência e vai iniciar um outro processo, N1, que é a fase mais superficial do sono, para avisar ao organismo que ele vai entrar em um processo mais profundo de modificação total. Entramos em N2, com o único propósito de preparar para o que é a cereja do bolo, que é o sono sol, sono de ondas longas, sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, que é o famoso N3. O sono REM é o famoso, né? O sono sol é o anônimo. É nesse sono sol que é o mais profundo, onde a gente restaura toda a nossa parte de dejetos metabólicos cerebrais, onde não fazendo N3 se acumula beta-amiloide, placas de beta-amiloide, que é a proteína do Alzheimer. O boom de Alzheimer que a gente tem se dá em grande parte com os mais de 50, 60, 70 milhões de brasileiros que a gente tem que sofrem com insônia. Então, quando a gente chega ali no N3, é ativar o nosso sistema linfático, que é um sistema de limpeza própria cerebral, que retira esses dejetos próprios do metabolismo nosso e a gente está em vigília. Então, a gente faz aquela higiene, vai sonhar um pouquinho no sono REM, e aí faz o que depois? Refaz esse ciclo todo. Esse ciclo de vigília em N1, N2 e N3 dura em média ali 90 minutos. Algumas pessoas um pouco menos, pode até ter 50 minutos, alguns mais, mas na média ali 90. E aí a tendência é que a pessoa faça 3, 4, 5, 6 ciclos desse ao longo de uma noite saudável. Então, cada ciclo desse
prepara para dormir, é se restaurar para o próximo dia, é recuperar o desgaste físico da vigília, porque estar de vigília, concluindo, está acordado, ele é catabólico, ele degrada nosso tecido, degrada nosso corpo físico, e dormir, ele é anabólico, ele produz tecido e nos renova. Então a fonte da juventude está em dormir. E dormir, quando o seu celular está muito carregado, assim, você não consegue trabalhar com ele direito. O notebook, né, diz assim, reinicia reset, dá um né? reset, exatamente. Reiniciar e tá aí, legal. Tem um Paulo Henrique vai perguntar para o Dr. Anderson, mas antes, mandar uma saudação para uma heroína, quase uma Marte. Dona Jamile, aguentar meu amigo Samir por 6 anos, você merece mais do que os parabéns. Você merece uma placa comemorativa. Esse rapaz tinha que fazer para você, não é uma vez por ano não, viu, ô Samir? Uma vez por semana, no mínimo, fazer uma homenagem para a sua companheira. Samir e Jamile, os pais de Santiago, né? Um abraço também para o garotinho Santiago. Um abraço, Jamile, seu marido é nota 1000, muito querido por todo mundo aqui na empresa. E como é, Luane? Diz aí, Luane. Fala aí o que você pensou. Revela aí. Rapaz, pare de enrolar, case logo. Rapaz, 6 anos, já tá na hora. Já casou, rapaz, já tá tudo certo. Paulo Henrique tem pergunta. Parabéns, dona Jamile. Paulo Henrique tem pergunta para o doutor Anderson. Paulo Henrique. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luane. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber se a pessoa acorda 2 ou mais vezes à noite, se isso está associado a algum problema de saúde. Aqui quem fala é Paulo Henrique de Maracangalha. Maravilha, Paulo. O que a gente tem, embora a gente tenha feito essa digressão antropológica histórica de que antes havia esse sono polifásico, né? Nas configurações atuais, a pessoa que ela inicia o sono, ela acorda com muita frequência. Se essa frequência ali, ela tem ali uma intensidade, ela tem acontece 2 ou 3 vezes por semana e perdura por mais de 3 meses, nos moldes atuais, na nossa sociedade, é caracterizado uma insônia de manutenção. É aquela pessoa que inicia, não tem dificuldade para iniciar, mas tem dificuldade para manter o sono. Então é uma insônia de manutenção, que inicialmente é aguda, ou seja, pontual específica, em não tratando se cronifica. Então, em linhas gerais, aí concluindo, a gente tem insônia inicial, que são as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, outras que têm dificuldade de manter, e outras que têm dificuldade de fazer ele durar até o amanhecer. Isso no livro, né? Ou seja, na vida real ela vem misturada, as pessoas têm uma, outra, tem as 3 juntas, mais as comorbidades, né? Exatamente, Anderson. E aí eu vou dar o meu depoimento rápido. Eu não tenho dificuldade para pegar no sono, ou seja, minha latência de sono é muito boa. Pelo relógio aqui é 3, 4, 5 minutos eu consigo dormir. Maravilha. Mas eu tenho dificuldade em não acordar tantas vezes durante a noite. Atribuo isso ao fato de que eu passei 5 anos trabalhando, fazendo programa de televisão de madrugada. E eu tinha que acordar, às vezes eu acordava já sem o despertador, 2h30, 3 horas da manhã. Esse hábito terminou sendo incorporado. Só que aí, Paulo Henrique, aí que eu vou chamar a atenção para você, eu acordava muito mais vezes, eu acordava 5, 6 vezes à noite. E nunca tive problema cardíaco nem nada. Aí quando fui fazer o exame, foi identificado que a minha frequência cardíaca de noite era muito maior, inclusive, do que de dia. E isso apresentava muitos riscos. E o corpo, como é sábio, me fazia acordar, né? É uma sabedoria muito grande. Aí depois, com o controle das questões cardíacas, hoje eu durmo melhor, só acordo 2 ou 3 vezes por noite. E tô indo bem. Eu pretendo acordar só uma, quem sabe algum dia, mas no momento estou indo bem. Estou me sentindo legal com isso. Eu vou no intervalo e Luane vai continuar a entrevista e vai falar sobre a ponte Salvador-Itaparica. Infelizmente eu acho que a Argentina vai, mas segunda-feira a gente conversa melhor sobre isso. Eu vou no intervalo e daqui a pouco às 7 no canal 4.1 eu falo sobre essa multa de R$600 mil aplicada pela Anvisa à Internacional Travessia. Um abraço, bom final de semana e até daqui a pouco. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1 Antena 1. Você tem um encontro marcado com a gente a partir das 7 horas aqui na Antena 1 Salvador. Música do mundo, notícia da Bahia. Linha de Frente.
18 horas e 58 minutos para você que nos acompanha. Essa é a Rádio Antena 1 Salvador. Meu nome é Luane Ribeiro e que alegria estar aqui com você, com a sua audiência nesta sexta-feira. Hoje é que dia mesmo? Dia 17 de julho de 2026. E aqui conosco nos nossos estúdios estamos recebendo o Dr. Anderson Pereira e estamos falando sobre o sono, os problemas no sono, algumas curiosidades, mas também temos ouvintes aqui participando conosco, como, por exemplo, o Ribas, falando como é que é o sono dele. Boa noite, Ribas. Meu amigo Pablo, Antena 1, Luane, estamos com um especialista aí do sono, rapaz. Eu tenho uma filha de 3 anos, quando ela me acorda, eu dormir, meu amigo, Ave Maria, demora, viu? De novo. E às vezes durante o dia eu dou um apagão, assim, eu sento no sofá, apago e aquele apagar assim de 10 minutos, 15. Chego, acordo assustado, parecendo que eu dormi 1 hora de relógio. Rapaz, e o problema também, hoje em dia, as pessoas dormirem com o celular, olhando o celular, conversando no WhatsApp. Então, doutor, pegar esse gancho do Ribas que fala da questão do celular, eu vou ter que ser sincera. Eu fico ali com o celular, às vezes eu acabo dormindo. Sim. É um problema? É um malefício? Conta um pouquinho pra gente. Aquela ideia, né? É um mau hábito, né? A gente, os tempos atuais, nos proveu instrumentos, né? Utensílios que antes a gente não tinha. O sono existia antes do celular, né? Então, ou seja, a gente foi adicionando instrumentos e acaba configurando como uma prática danosa, por diversos motivos, né? Rapidamente, desde a inibição da produção da própria melatonina, que traz o sono, não a de cápsula, né, mas a endógena, desde que também aquele conteúdo ali que a gente está assistindo na tela, ele vai trazer um conteúdo que vai trazer a gente rir, ou vai fazer a gente se irritar, ou vai fazer a gente ficar pensando, ou seja, você está ativando áreas cerebrais, que é um órgão que deveria entrar em repouso. Então a gente está estimulando, né, algo que deveria entrar em repouso, chacoalhando o que deveria repousar. E o Maurício Lima também participou conosco, ele falou o seguinte: eu pego o sono na velocidade tão rápida que eu tô conversando com a pessoa e de repente eu já estou dormindo e acordo biologicamente às 5 da manhã. Não importa a hora que eu durma, eu acordo. Esse hábito, no caso, seria bom ou não para os nossos ouvintes, já que tem ali o relógio biológico que já acorda 5 horas em ponto, ele acorda mesmo ou ele mantém um pouquinho para tentar dormir mais? As boas práticas recomendam que, assim, o que é que eu falo, né? O bom senso. Tudo que é importante nas nossas vidas exige um preparo prévio. E o sono é o momento mais importante que a gente tem. Então é recomendado que se faça um preparo prévio. Esse preparo prévio tem um nome específico chamado pré-sono. Então a ideia é que a gente se prepare. No caso dele, diz que de qualquer forma que ele dorme, né? Aparentemente parece não ter nenhum prejuízo. Mas as pessoas às vezes se desvinculam, né? Ou seja, não é porque eu não estou tendo um prejuízo agora que esse prejuízo não está acontecendo e a conta sempre chega. Como ele diz que inicia o sono e não tem nenhum prejuízo, ok, né? A ideia de que algumas pessoas são pequenos dormidores e tem uma pronta resposta. Mas o recomendado é que a gente tenha um pré-sono. A gente se prepare para iniciar essa fase, essa etapa ali, né, do dia, que é muito importante. Apesar de acontecer na noite, tá dentro das 24 horas, né, do dia. Perfeito. Para você que nos acompanha, essa Rádio Antena 1 Salvador, estamos recebendo o Dr. Anderson Pereira e a gente já está caminhando para os minutos finais da nossa conversa, da nossa entrevista. E eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para os nossos ouvintes para ter uma boa noite de sono, aproveitando que hoje é sexta-feira, amanhã é final de semana, para eles estarem em paz. Maravilha. Eu sempre recomendo que dormir é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-la. E o que eu estou trazendo com isso? Que é sempre importante, a gente não bebe qualquer água, a gente sempre olha a água que a gente está bebendo, né? A gente não come qualquer coisa de qualquer lugar. Então o sono, eu sempre abordo que é o quarto elemento. Então a gente não quer qualquer sono, não deve querer dormir de qualquer forma. Então que a gente confira o sono, o status que ele merece. Dormir é um ato de nobreza. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aí para os nossos ouvintes. Dormir é um ato de nobreza, viu? Com essa frase forte que a gente termina nosso programa, agradeço, doutor, a sua presença. Maravilha, aqui. Luane. É uma honra recebê-lo mais uma vez no nosso programa e dizer que as portas da Rádio Antena 1 estão abertas aqui para recebê-lo. Pronto, estou honrado também de estar aqui na sua presença, e sempre tão cortês, tão cordial, tão generosa. Pude prover esse momento aí novamente. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Antena 1. E para você que nos acompanha, continua sintonizado na FM 100.1, porque ao longo da nossa programação temos música da melhor qualidade para você nos acompanhar, viu? Além dos nossos boletins informativos sobre a Bahia e sobre o Brasil. Amanhã
Amanhã é sábado, a gente não tem programa, mas segunda-feira a gente está de volta aqui a partir das 18 horas com o programa Linha de Frente, apresentado por Pablo Reis. Às 7 horas da manhã, na segunda-feira, tem Bahia Notícias no Ar, apresentado por Maurício Leiro e Rebeca Menezes. Uma boa noite, um bom final de semana e agora você fica com o nosso colunista, Tiago Tolentino, a última participação de Tiago aqui conosco, falando sobre a Copa do Mundo. Tiago, muito obrigada, viu? Foi uma alegria ter você conosco aqui, nos atualizando sobre tudo que acontece na Copa do Mundo. E agora você fica com o nosso último boletim. Linha de Frente.